Olá, bem-vindos ao quadro. Nós estamos estudando as relações ecológicas e nós vimos na aula anterior que as relações estão divididas em dois grupos: as relações intraespecíficas, que acontecem entre indivíduos de uma mesma espécie, e as relações interespecíficas, que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. E na aula anterior, nós vimos a primeira relação intraespecífica, que foi a competição entre indivíduos de mesma espécie. Nesta aula, nós vamos ver um segundo tipo de relação intraespecífica. Imaginem um grupo de bactérias que vivem unidas entre si e que dividem o trabalho. Vamos imaginar que esse trabalho seja a produção de uma massa gelatinosa e que elas vão sobreviver compartilhando essa massa gelatinosa. Vou reforçar aqui as bactérias porque elas ficaram cobertas por essa massa gelatinosa. O fato de elas viverem unidas entre si e dividindo o trabalho faz com que elas estabeleçam entre si uma relação que é conhecida como colônia. E muitas vezes vocês já ouviram o termo colônia de bactérias. A colônia é um tipo de relação intraespecífica. E no caso das bactérias, que são indivíduos que possuem a mesma forma, nós dizemos que essa colônia é do tipo isomorfa. Morfa relembra morfologia, forma do corpo, forma do organismo, e iso significa igual. Um outro exemplo de colônia isomorfa que eu posso mencionar são as colônias formadas por corais. Os corais podem formar colônias muito grandes. Por exemplo, na Austrália existe uma barreira de corais que chega a 2.000 quilômetros de extensão. Mas a colônia também pode ser uma colônia heteromorfa, quando os indivíduos possuem formas diferentes. Existe uma alga muito interessante chamada de Volvox. Essa alga possui em sua superfície e ela possui esse formato esférico, e em toda a sua superfície há indivíduos que são flagelados. Porém, existem indivíduos no interior da Volvox que não possuem flagelo e que têm a função de reprodução. Esses indivíduos formam no interior da alga pequenas colônias que vão permanecer ali até poderem ser liberadas para o ambiente. Então, com a Volvox, nós vemos um exemplo de colônia que é heteromorfa. É uma colônia composta por indivíduos que são morfologicamente diferentes e que desempenham funções diferentes dentro da mesma colônia. Um outro exemplo muito interessante de colônia heteromorfa é o da caravela portuguesa, cientificamente conhecida como Physalia pelágica. A caravela portuguesa possui 3 grupos de indivíduos diferentes, todos participantes da mesma colônia. Existe o grupo de indivíduos que forma aquela bolha de ar, que é a estrutura flutuante da colônia. Essa estrutura flutuante é que permite que a colônia se desloque pelo ambiente, no caso, o meio marinho, e nós vamos chamar justamente esse grupo de indivíduos flutuadores, por causa da função que eles desempenham na colônia. Logo abaixo dos flutuadores existem indivíduos que possuem boca e capacidade de digestão. Esses indivíduos são responsáveis por retirar do ambiente os nutrientes e alimentar toda a colônia. São então chamados de indivíduos alimentadores da colônia. E ainda indivíduos que se desenvolvem
tornando-se alongados e repletos de células urticantes, que são células que produzem uma substância que queima, que arde e que são responsáveis, portanto, pela proteção da colônia, sendo chamados de indivíduos protetores. Além de serem responsáveis pela proteção, esses indivíduos protetores também são responsáveis pela captura de presas, já que a substância urticante é capaz de paralisar pequenos animais, como por exemplo pequenos peixes. Então, o que nós vemos aqui com este exemplo da caravela portuguesa é que a colônia é composta por indivíduos que vivem unidos entre si, tanto é que a caravela parece ser um indivíduo único e todos os indivíduos desempenham funções diferentes que vão contribuir para a sobrevivência da colônia, ou seja, há uma interação mútua que é vantajosa para a colônia. Interação essa que está baseada na divisão do trabalho. E o interessante é que esse tipo de interação, a colônia, pode ser a explicação para a origem dos organismos multicelulares, porque o que nós vemos aqui é a união de células diferentes que têm funções diferentes, mas que compõem um mesmo organismo, assim como acontecem nos organismos multicelulares. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa aula. Na próxima aula, nós vamos estudar a última relação intraespecífica, que é a sociedade. Não percam e até lá!